Wakyusa taata katonda ow'ekisa bafiireyo bw'ataliiko mbeera ya mulyammere gy'otasobola ataliiko bayibuli egamba nti gwakyawo ate gwassaawo ye gwakyusa ebiro kabaka ojjawo bakabaka nossaawo abakutya taata bano bafiireyo mukama taata kabaka nolubuweebwa be newankubadde tebanga bagagga obugagga busuutire kuba obugagga si musaayi taata obugagga kutyalinnyalyo ye A Bíblia diz que os falsos profetas são perigosos e causam muitos problemas. Deus não se agrada dos falsos profetas porque falam mentiras em seu nome. Devemos evitar os falsos profetas. Um profeta é uma pessoa que recebe e transmite uma revelação de Deus. Um falso profeta não recebe uma revelação de Deus, mas diz que recebeu. O falso profeta engana as pessoas com mensagens falsas que não vêm de Deus. A Bíblia conta sobre alguns falsos profetas. Eles eram bem recebidos pelo povo, porque diziam o que as pessoas queriam ouvir. Mas suas mensagens eram inventadas. Os falsos profetas se opunham aos verdadeiros profetas que revelavam seu pecado e os confrontavam com a verdade. Os falsos profetas causavam muitos problemas, porque levavam o povo a desobedecer ao próprio Criador. Jesus avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar até os cristãos. Por isso, quando alguém diz que é profeta, é muito importante analisar a profecia à luz da Bíblia para ver se é verdadeira ou falsa aquela profecia. O ensino do falso profeta deve ser rejeitado e Deus, o Criador, castigará todos esses falsos profetas. Observamos hoje que, infelizmente, dezenas e dezenas de igrejas evangélicas que auto-intitulam servir ao Criador estão, na realidade, barganhando com o Criador. Infelizmente, as pessoas que frequentam esses locais de liturgia religiosa em seus templos são pessoas que nunca tiveram um compromisso real com o Messias, com o Criador. Essas pessoas, elas deixam ser seduzidas por esses cães gulosos, como revela o profeta Isaías. Isaías chama esses homens de cães gulosos, de cachorro ferozes. A palavra de Deus é clara. E esses são cães, são pastores, que se desviavam, que eles apacentam a si mesmos e comem a lã da ovelha. Hoje vivemos numa época em que percebemos que as profecias das Escrituras estão se cumprindo diretamente em nossos dias. As pessoas procuram para si líderes religiosos que falem com suas próprias concupiscências e agrade o seu ego. A maioria dos templos religiosos, onde as pessoas frequentam esses locais, infelizmente, os estilos de pregação não é realmente o evangelho genuíno que está sendo pregado. Os líderes religiosos têm pavor de pregar a verdade das Escrituras. Por isso, preferem passar a mão ou pregar ali superficialmente. É o tal do evangelho da prosperidade, é o tal do evangelho que tudo pode. Hoje observamos que os líderes religiosos não pregam contra o pecado e contra o erro, mas sim, eles, infelizmente, preferem manter os templos cheios para arrecadação de dinheiro, para viver os seus bel prazer e suas vidas luxuosas e promíscuas. A Bíblia diz que a profecia é uma mensagem vinda de Deus. O profeta recebe a mensagem e transmite às pessoas à sua volta. Na Bíblia, a profecia é uma revelação que serve para ensinar sobre Deus e o seu relacionamento com a humanidade.
Em segundo ponto, a profecia serve para confrontar, expor o pecado e chamar ao arrependimento. O evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho moderno, é o evangelho todinho, é o evangelho que tudo pode, não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E pode esperar o que eu vou lhe dizer. Esse mundo gospel vai ser destruído pelo próprio Criador. Todo mundo gospel será vomitado da boca de Deus para fora. A palavra de Deus, ela é um confronto, mas ela é um confronto contra os nossos erros, contra os nossos pecados, para que nós possamos nos aproximar do Criador. Infelizmente, os pastores não querem expor o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. Então, preferem pregar aquela liturgia que tudo pode. Você é o jardim de Deus, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir isso e aquilo. Mas a verdade da palavra de Deus não é pregada. A cada dia que passa, esses líderes religiosos que o próprio Senhor Jesus chamou de falsos profetas das sinagogas de Satanás, são pessoas que estão atrás apenas do dinheiro, da grana. E, infelizmente, as pessoas são místicas e preferem acreditar na campanha da vassoura mágica, da colher de pedreiro, da caneta ungida, do lenço com suor. A palavra de Deus é para alertar as pessoas sobre os perigos de continuar no pecado. A palavra de Deus é para guiar, revelar o que as pessoas deveriam fazer. E o profeta verdadeiro, ele ensinava as pessoas a prever, a se preparar para os acontecimentos do futuro. O profeta recebia a mensagem diretamente de Deus, como você pode observar em Números, capítulo 12, versículo 6. Essa mensagem podia vir na forma de visão, sonho ou palavras. O profeta verdadeiro, ele transmitia a mensagem pregando, escrevendo ou através de suas ações. O trabalho do profeta era muito sério, porque tinha a responsabilidade de transmitir a profecia de maneira correta, sem acrescentar suas ideias ou suas interpretações particulares. Muitos profetas na Bíblia foram perseguidos por causa de suas profecias, como observamos em Mateus, no capítulo 5, do versículo 11 ao 12. Isso acontecia porque eles diziam a verdade de Deus, que não era o que as pessoas queriam ouvir. Seus apelos para adorar apenas a Deus e deixar o pecado incomodaram muita gente que não queria mudar. Isso acontece nos dias de hoje. Observe as igrejas evangélicas em geral. O que é então um falso profeta? Um falso profeta é uma pessoa que não recebeu uma profecia vinda diretamente do trono do Eterno, mas diz que recebeu. Ou, quer dizer, ele diz que recebeu e as pessoas acreditam naquilo que ele diz que recebeu, mas ele não recebeu nada. A palavra de Deus diz: ai daquele profeta que diz que eu falei alguma coisa sendo que eu não falei nada. O falso profeta conta sonhos e visões que não vieram de Deus e que transmitem mensagens erradas. Deus está contra os falsos profetas porque mentem em seu nome. Verifique Jeremias capítulo 23 e o versículo 32. A profecia de Deus tem sempre o propósito de edificar, como você vê em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 3. Se uma profecia não edifica, não ajuda nem exorta a voltar para Deus, provavelmente não vem de Deus. Toda a profecia tem de estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso é importante analisar cada profeta e cada profecia. Profetas que correm atrás de dinheiros e mais dinheiro e milhares de pessoas enriquecendo a cada dia mais esses líderes religiosos. Então, como interpretar uma profecia da Bíblia? As profecias da Bíblia podem ser divididas em 3 categorias. Profecias que já foram cumpridas, profecias sobre o futuro e profecias mistas. O que são profecias que já se cumpriram? A Bíblia revela o cumprimento de algumas dessas profecias, pouco ou muito tempo depois de serem transmitidas
Outras profecias na Bíblia foram cumpridas no passado, mas não foram registradas na Bíblia, como a profecia sobre o império de Alexandre o Grande, que está escrita em Daniel capítulo 8, versículo 20 ao 22, uma profecia que se cumpriu. Profecias sobre o futuro. Várias profecias, a Bíblia, ainda não foram cumpridas. Servem para mostrar que Deus sabe do futuro. E o que são profecias mistas? Falam sobre coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Então, tentar prever o futuro com exatidão, usando as profecias da Bíblia, não funciona. Mas podemos aprender muito com o que dizem. Para interpretar uma profecia da Bíblia, é importante fazer e analisar os seguintes pontos. Ver o contexto, ver se foi cumprida e a aplicação da profecia. O que estava acontecendo neste tempo? Qual era a mensagem de Deus para as pessoas desta época? Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Para mim é um grande prazer ter vocês aqui conosco, estudando a palavra de Deus. Veja que o que está sendo mostrado para você é a pura verdade. Estamos realmente vivendo os últimos sinais da preparação para o mundo do anticristo. A nova ordem mundial, juntamente com todo o seu exército de demônios, estão já se preparando para a manifestação do anticristo. Agora, muitas igrejas evangélicas, como você vê, estão indo de mal a pior. Pastores e mais pastoras, etc., pessoas que se consagram para dizer que é um líder religioso e que você deve estar debaixo da cobertura da pastora ou do pastor. A Bíblia nega isso. A única cobertura que você deve estar é a cobertura do nosso Salvador, do nosso Messias. Mas então eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão como reconhecer um falso profeta. A Bíblia nos ensina como reconhecer um falso profeta. Veja os textos que eu preparei para vocês, que eu estou colocando aqui no telão, para você analisar e anotar e colocar em prática. A Bíblia nos ensina como reconhecer um falso profeta. Não devemos desprezar todas as profecias, mas devemos analisar com cuidado antes de aceitar como revelação de Deus. Você veja que essa revelação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 22. Olha o que a Bíblia diz. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal. Veja o que diz a Escritura também, aonde nós estamos aqui analisando algumas características do falso profeta. Quais são essas características do falso profeta? Primeiro ponto, suas profecias não se cumprem. Se a profecia não se cumpre, não vem de Deus. Culpar a falta de fé dos ouvintes não vale. Porque normalmente quando as profecias desse pseudo-profeta não se cumprem, ele diz que o problema está com o povo que não tem fé. Mas veja o que diz o livro de Deuteronômios, capítulo 18, versículos 21 ao 22, sobre analisar as profecias que se cumpriram ou não se cumpriram desse suposto profeta. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Um outro ponto interessante para analisarmos aqui é a questão da contradição entre ele e a própria Bíblia. Eles ensinam coisas erradas, que não estão de acordo com o que a Bíblia diz. Muitos falsos profetas distorcem a palavra de Deus, assim como os canalhas dos ateus da internet. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 ao 3, nos fala sobre isso e é um alerta para você que é a eclesia, a igreja verdadeira do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, nos diz: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres,
Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua condenação virá. A Bíblia é clara pelo apóstolo Pedro dizendo sobre esses líderes religiosos que nada mais do que são falsos profetas e mentirosos. Esses falsos profetas, eles causam problema, provocam divisão, controvérsias e contendas entre os irmãos da igreja, no caso, a eclesia que somos nós. Esse falso profeta está sendo criticado duramente no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículos 3 ao 5. Olha o que diz. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e como o ensino que é segundo a piedade, é orgulho e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Esses líderes, esses pastores religiosos, quando você chega em uma dessas denominações e você tem o caráter de Cristo, e se você tentar pregar a verdade ali para eles, eles não te dão oportunidade. Você já parou para perceber que esses pastores não te dão oportunidade para você pregar a verdade? Sabe por quê? Porque eles sabem do talento que você tem, sabem da chamada que você tem, e por esse motivo eles colocam uma tranca. E Jesus disse que eles vão pagar. Sabe por quê? Porque são que nem os fariseus. Não entram nos céus e também não deixam as outras pessoas entrar. É aquele evangelho místico, aquele evangelho falso, aquele evangelho todinho, aquele evangelho algodão e etc. Um outro ponto interessante sobre as Sagradas Escrituras que nos fala que esses falsos profetas são manipuladores. As pessoas, ao invés de consultar as Escrituras para tirarem as suas dúvidas diretamente com o Pai, com o Criador, preferem recorrer às opiniões desses líderes e líderes religiosos. Esses falsos profetas, que se intitulam como pastores e pastoras, é condenável diante da Bíblia. Se você acha que eu estou mentindo, então leia o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao 18. Você não vai ver em nenhum ponto do Novo Testamento, nenhum apóstolo, nenhum profeta, ninguém, absolutamente ninguém, no Novo Testamento, e principalmente o nosso Messias, pedir para você abrir placa de denominação religiosa e se auto-intitular um líder e fazer com que as pessoas sejam presas dentro do aprisco. Esse aprisco religioso que aprisiona as pessoas, que são os templos religiosos, causam uma dor terrível na alma dessas pessoas. Dúvidas no seu intelecto. Infelizmente, muitos desses irmãos que estão dentro desses locais estão se perdendo a cada dia. Não tem mais expectativa, é por isso que a palavra de Deus diz: há muitos que dormem e há muitos que estão fracos, porque não conhecem as Escrituras. E é claro que nós não estamos aqui apenas julgando, mostrando os erros desses pastores, mas também a culpa é do próprio membro, que ao invés de buscar o conhecimento da verdade, prefere se apoiar nesses líderes religiosos. Esses líderes são manipuladores. Os falsos profetas procuram satisfazer os desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam o engano. Chantageiam emocional. Tem muita chantagem emocional dentro dessas igrejas. Medo, tem muita bajulação para conseguirem o que querem, que é grana. Então, veja o que está em Romanos 16, 17 e 18, para você não falar que eu estou inventando alguma coisa. E aí fica ao teu critério. Ou você acredita nas Escrituras, ou você acredita nesses farsantes e líderes religiosos. Então vamos lá. Romanos 16, 17 ao 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com os pastores, aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino,
O que esses pastores fazem? Eles põem obstáculos aos que ensinam a verdade que vocês têm recebido. Eles não querem que você reconheça a verdade. Afaste-se deles. Está vendo a orientação do apóstolo Paulo para que você se afaste desses líderes religiosos? Não é eu que estou dizendo. Estou te dando a referência bíblica. Está aí. Romanos 16, 17 e 18. Meu amigo, minha amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você só tem dois caminhos. Ou você serve verdadeiramente ao Criador, né, como ele é, ou você, infelizmente, ficará perdido no sono da indolência. E isso é um perigo muito grande. Porque as pessoas, infelizmente, não dão crédito à própria pregação do Messias, ao nosso próprio Salvador. Preferem acreditar nesses caras de corpo e alma, acreditando que eles são aquelas pessoas que estão conduzindo eles para o céu. Lembre-se o que diz a Escritura. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Esses líderes religiosos estão trabalhando para a nova ordem mundial. E você que está dentro desses templos mitraicos, pode ter certeza, você será uma presa fácil a aceitar todo o sistema governamental da besta. Porque esses líderes religiosos vão orientar você a receber a marca da besta e vão dizer para você que não é ainda, para que você possa pagar o dízimo que não é para o Senhor, mas sim para eles mesmos. Então, Romanos 16, 17 diz: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com pastores, aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo ao Cristo ressurreto, nosso Salvador, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Enganam o coração dos ingênuos. É eu que estou inventando? Foi eu que escrevi isso daqui? Não. Foi a Escritura que está mencionando. O que esses pastores fazem? Eles falam com palavras suaves. São que? Bajuladores. E eles estão fazendo o que? Como diz a Bíblia, enganando o coração dos ingênuos. Esses líderes religiosos não suportam ouvir a verdade, que a Bíblia chama esses caras de falsos profetas. Quando confrontados com a verdade, quando você confronta eles com a verdade, não se arrependem, nem aceitam nenhuma dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa e você tentar esclarecer para esta pessoa alguma coisa sobre a verdade da palavra, automaticamente a pessoa já se levanta e começa a defender, a fechar o cerco para que você não tenha a oportunidade de falar. Gente, é uma hipocrisia miserável, né? Então olha aí, ó. Quando confrontados com a verdade, não se arrependem nem aceitam nenhuma dúvida. Muitos falsos profetas saem das igrejas para criar movimentos novos, porque não aguentam ouvir a verdade, como está em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 3 a 4. Veja. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pastores não suportam a verdade. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Então, meus queridos irmãos, esse estudo que eu trouxe para vocês aqui hoje é um alerta, para que você possa estar ciente que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Jesus não mandou levantar templo em lugar nenhum. Jesus não chamou ninguém para ser líder de ninguém. Os cargos que se dizem ser eclesiásticos, que eles dão para apóstolos, pastores, doutores, são cargos espirituais. Isso não é um cargo de chefia ou de ordenança que é melhor do que você e etc. Todos nós somos iguais perante o Criador. Engana-se você que, o meu pastor, a minha pastora, eu vou pedir permissão. Você não tem que pedir permissão para nenhum desses canalhas, mas sim para o próprio Messias, para o próprio Criador. Está aí as revelações, está aí neste vídeo todas as provas concernentes à Bíblia. A escolha é sua. Continuar preso no casulo religioso ou se libertar verdadeiramente para encontrar com Cristo no dia da volta dele, no dia da redenção. Lembre-se, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E lá não tem desculpa. Se você chegar diante de Deus e disser que você não foi avisado, e aí, meu amigo, Jesus vai mostrar para você que você foi avisado.
Um abraço, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.